A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Graças a Deus. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para abençoar a sua vida. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se inscreve, deixa seu like, não se inscreve não. Se você já é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha. Você que não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus. Deixa seu like, deixa seu comentário aí para nós, porque isso é muito importante. Quando você faz tudo isso, o YouTube ele distribui o nosso vídeo para mais pessoas. Amém? E eu ouvi uma frase hoje. Eu li uma frase hoje que diz assim: diagnóstico não é destino. O que é um diagnóstico? É quando você vai no médico, você está sentindo uma dor e o médico ele faz os exames e é diagnosticado algum problema, né? E muitas vezes o problema, a gente pensa logo no destino final. Qual é o destino? Poxa, eu estou com esse problema, eu posso morrer. Mas eu achei interessante nessa frase: diagnóstico não é destino. Ou seja, eu posso ser diagnosticado, mas isso não define que o meu destino será aquele. Pode ser diagnosticado com a doença. Quantos nós conhecemos que recebeu um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença que pode levar à morte, e o diagnóstico foi um, mas o destino foi outro. E como minha esposa, a missionária Rosana, ela fala que cabeça de pregador, né? Quando ouve uma frase dessa, fervilha logo uma mensagem. E eu estava ali, né, perguntando a Deus, qual versículo, qual texto bíblico eu posso encaixar sobre essa frase. E eu lembrei de Ezequiel 37, que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Pronto, eu vou parar por aqui por enquanto. O versículo 1 e 2. Ezequiel fala que o Senhor pega ele no espírito e leva até o vale, e ali o Senhor faz Ezequiel passear em volta do vale, e Ezequiel ele tem um diagnóstico final no versículo 2. Qual é o diagnóstico que Ezequiel dá? Que era muito numeroso sobre a face do vale, e que esses ossos estavam secos. Nós sabemos que esse capítulo 37, o Senhor ele está falando não de um vale de ossos secos literal, que ali verdadeiramente tem, né? É um depósito de osso, mas o Senhor está falando da morte espiritual de Israel. E aí, Ezequiel ele dá o diagnóstico. É muito numeroso, é muito grande, os ossos estão sobre todo o vale e estão sequíssimos. Aí, Deus ele pergunta. Aí Ezequiel vai falar no versículo 3. E me disse: filho do homem, porventura porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes.
Olha só, Ezequiel, ele dá um diagnóstico e no versículo 3, Deus ele pergunta a Ezequiel se haverá um destino ou se há um destino para esses ossos. Se há teve um diagnóstico, mas mediante a esse diagnóstico, como é que eu posso colocar aqui? Será que esse diagnóstico ele pode ser revertido? É o que acontece no versículo 3. Deus ele pergunta a Ezequiel: Ezequiel, porventura viverão esses ossos? Ezequiel, no versículo 2 você me entrega, Você me entrega um diagnóstico que os ossos estão secos, que os ossos estão sequíssimos. Agora, Ezequiel, eu estou lhe perguntando, diante desse diagnóstico, será que esses ossos podem reviver? E aí Ezequiel ele vai responder no versículo 3 ainda, a partir B do versículo. E eu disse, Senhor, tu sabes. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre os ossos. E disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Começou a chover forte aqui. Gente, e aí eu quero aqui dar um desfecho final para a nossa mensagem. Talvez você que chegou nessa mensagem hoje recebeu um diagnóstico. E mediante esse diagnóstico, muitas vezes a gente olha e acha, não tem mais esperança, não tem o que se fazer, não dá para ser feito nada. É aceitar mesmo o diagnóstico que o homem deu, é aceitar a sentença, é aceitar, como diz aí no mundão, é aceitar que dói menos. Só que mediante essa sentença, o Senhor faz uma pergunta: poderão esses ossos reviver? Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes, o Senhor tem, na palma das suas mãos, o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu sou limitado, eu tenho uma sentença, mas o poder do Senhor é limitado. Se o Senhor disser que pode reviver, pode reviver. Se o Senhor disser que não pode, não pode. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí vem a resposta de Deus para Ezequiel. Ezequiel, então, profetiza diante desse diagnóstico, diante dessa sentença, diante do que você está passando, profetiza. Talvez o diagnóstico foi uma doença, Talvez é um problema que sobreveio, talvez seja um problema familiar, e talvez esse problema, o marido ou a mulher está pedindo a separação, ou é aí um filho problemático, e Deus está dizendo: ei, já sabe qual é o diagnóstico? Mas o diagnóstico que você está tendo agora, fresquinho do céu, o diagnóstico que você está tendo agora, isso não define o destino. Não define o destino. Ei, o diagnóstico é um, mas Deus dá o destino diferentemente do diagnóstico a qual você recebeu. Talvez o diagnóstico do diabo vai morrer. Mas Deus está dizendo: ei, filho do homem, profetiza. E eu quero encerrar lembrando de uma determinada vez. Minha esposa, ela pregou esse mesmo capítulo
em uma igreja, a qual a gente fazia parte do ministério. E na volta para casa, nosso filho, na época, devia ter o quê? Uns 10 para 11 anos. Ele tem praticamente quase o mesmo problema que eu. Tem rinite, alergia, só não tem asma. E o menino, ele começa, quando chega na casa de minha sogra, a alergia começa a atacar, e ele começa ali, a respiração começa a ficar ruim. E nós morávamos em um bairro perto, assim, de ônibus. Era 5, 6 minutos no máximo para chegar até o bairro. Minha sogra mora na Federação, para quem conhece aqui em Salvador, minha sogra mora na Federação, a gente morava no Engenho Velho da Federação. E aí eu fui de ônibus, 10 e tanta da noite, e na hora de voltar, eu não estava, os ônibus não queriam parar, porque na época eu tinha feito um propósito, estava barbudo, 10 horas da noite, um cara barbudo, no meio do caminho, quem aqui quer parar? E eu saí da Federação do Engenho Velho da Federação para o outro bairro, para a Federação andando. Aí levei mais ou menos uns 10 minutos de andada por aí, com nebulizador, com soro, com antialérgico. Quando eu cheguei lá, a minha esposa disse: pode sentar, descansar, mas não vai precisar usar mais remédio nenhum, não. Eu me espantei, e ela disse: não, o Breno está bem. Ela lembrou do que ela pregou. O diagnóstico era um, mas o destino era outro. E ela profetizou a cura sobre daquele determinado momento ali. E nosso filho foi curado, foi sarado naquele momento ali. E não precisou usar nebulização, não precisou usar antialérgico, não precisou usar nada. E ele ficou bem, para a glória de Deus. Então eu não sei qual é o diagnóstico que você recebeu, mas eu tenho certeza de uma coisa, que o destino a qual Deus tem para você é um destino de glória, é um destino onde você vai contar o testemunho. O diagnóstico era um, mas eu profetizei e Deus, ele mudou a sentença, e ele mudou o destino, e eu recebi a minha vitória. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.